Em 2014, foram registrados mais de 10 mil óbitos por suicídio no país. A taxa corresponde a 5,2 por 100 mil habitantes. O índice entre os homens preocupa. Com 8,8, o número é 4 vezes maior do que entre as mulheres, cerca de 2,2. A taxa com maior incidência é de 30 a 39 anos. A meta global da OMS é reduzir essas taxas em 10% até o fim do ano que vem. Mesmo com ações para a redução desses índices, a pergunta que fica é por que ele é maior entre os homens. O primeiro, a falta de conversar e principalmente sobre os sentimentos, né? Então, assim, essa coisa do repensar o que está sentindo, principalmente sentimentos mais negativos, que às vezes pode ser interpretado como remetendo à fraqueza ou impotência, você é incapaz, você não consegue, só as pessoas fracas ficam tristes, ou qualquer coisa nesse sentido, né? De se sentir impotente, ou uma sensação assim, perdi essa situação, né, de perda, ou que às vezes não é uma perca, mas é um sentimento assim de fraqueza, de não conseguir, de tristeza, de desânimo. Então, assim, esse conjunto de conversas e coisas é muito interpretado de um jeito errado, e daí vai só agravando, né? A maioria dos índices, vamos dizer assim, de suicídio tem junto, né? Quando a gente vê, a pessoa tinha depressão, né? Então, assim, tratado ou não, ou mal tratado, mas a maioria das pessoas que cometem, chegam a esse ato, tem diagnósticos de depressão, e que muitas vezes é muito banalizado, né? Ai, para com isso, ai, que frescura, isso é preguiça, ai, ou a bem famosa, né? Mas você não deveria ficar triste por conta disso, né? Mas se aquilo é como se a gente não pudesse ficar triste, como se a gente não pudesse ter sentimentos. Então, entre, né, os homens, isso é muito comum, então daí vai se fechando, não vai conversando, e só vai ficando cada vez mais grave a doença, a depressão, e daí vai chegando num nível que acaba levando ao suicídio mesmo. O que a gente vê, então, é que assim, a própria masculinidade acaba que cria uma barreira entre os homens, né? Nessa busca por ajuda. E quando realmente eles vão buscar, já está num caso muito avançado. E às vezes já estão até pensando ou chegam a cometer o suicídio, né? Exatamente. E de maneira geral, uma pessoa depressiva, ela não busca ajuda, porque quem busca ajuda é quem quer viver, quem tem uma esperança de melhora, quem quer que mude, que melhore. E a característica da depressão é justamente o oposto, né? Ela não tem mais vontade de viver, ela não acredita mais que coisas boas podem acontecer. Se coisas boas não podem acontecer, então, assim, para que buscar ajuda? Para que fazer algo? Então, assim, de maneira geral, no caso da depressão, é alguém de fora que nos leva ao tratamento e não a gente, né? E daí o que acontece? No caso dos homens, acaba sendo muito difícil, né? Porque eles são cobrados pelos outros homens, e pelas mulheres eles também são cobrados, no sentido que eles não deveriam estar assim ou se sentindo assim. Só que é uma coisa que não é controlado pela gente. Ninguém fica triste porque quer, ninguém tem depressão porque quer, né? Se fosse assim, a gente escolheria não ter essas coisas. Não é uma escolha, mas é uma condição. Se não for cuidada, né, vai só agravando a doença, a depressão. Adriano, o que a gente vê é que, assim, muitas vezes quando um homem também busca um amigo para desabafar, como você acabou de dizer, ele é banalizado por outros homens, né? Porque, é sentimental demais, tá demonstrando fraqueza, ou às vezes sofre uma pressão no trabalho, procura um amigo para desabafar, o amigo encara isso de forma banal. Isso dificulta também, né? Contribui, na verdade, para que a pessoa cometa ou chega num caso de depressão ou suicídio, né?
Exatamente, né? Satiriza e tudo mais, então faz com que a pessoa sinta que é ela que está inadequada, né? É o que ela está sentindo, isso que está errado. E com o tempo, aquele sentimento ele não vai embora, ao contrário, vai sufocando a gente, vai sufocando, e daí quando você fala e você é satirizado ou banalizado, você não fala mais. Mas aquele sentimento ele não foi embora, né? Ou vai se convertendo a outras coisas, além da depressão, às vezes o uso abusivo de bebida alcoólica, de drogas, né? Aquela coisa, não, você tá assim porque você tá precisando de tomar uma. Daí, não, você vai ficar legal, né? Na verdade, não fica legal, né? Tenta mascarar, na verdade, né, a situação. Exatamente, e vai criando outra, né? Que são as dependências químicas, seja de álcool ou droga. Em 2017, o Ministério da Saúde e o Centro de Valorização da Vida assinaram um acordo para trabalharem juntos nessa redução. A junção trouxe a criação do 188, um telefone de acesso gratuito. Através dele, pessoas que sofrem de ansiedade, depressão ou aquelas que estão correndo o risco de cometer suicídio conversam com voluntários da instituição e são aconselhados. Ter um ouvinte uma hora crítica faz toda a diferença no combate ao suicídio. Uma ligação no 188 pode ser decisiva.